Olá, professor! Seja bem-vindo à Tenda da Bíblia. Aqui, nesse espaço, as crianças vão aprender as belas histórias da Bíblia, sempre relacionado com os móveis do santuário. Lembre-se que, logo no início, você deve falar o verso do dia. E o verso, ele é de acordo com a história bíblica. E também, você deve terminar cada dia, cada momento com as crianças, com uma oração. Para o primeiro dia, você vai contar para as crianças a história da criação. Conte para elas que a divindade criou o mundo de forma perfeita, com o poder da sua palavra. Criou o céu, a lua, as estrelas, criou os mares, os animais, as frutas, tudo a partir do dom, do poder da sua palavra. Mas o melhor, ele deixou por último. Ele criou Adão e Eva, moldado com as próprias mãos do Criador e soprou neles o fôlego de vida. Foi maravilhoso. Deus disse para Adão e Eva, Deus deu 2 recados para eles. Primeiro, jamais deveriam se separar, deveriam sempre andar juntos. Segundo, eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal desta árvore. Mas, infelizmente, conte para as suas crianças que Eva se afastou de Adão, comeu o fruto e também ofereceu a Adão. E ambos pecaram e se envergonharam do que haviam feito. No final do dia, da tarde, Deus foi até o jardim do Éden, que era aquele lá perfeito, cheio de harmonia, mas não achou Adão e Eva, eles estavam escondidos, com vergonha e com medo. Eles estavam envergonhados, mas Deus os abençoou e prometeu para eles que enviaria um Salvador. Esse Salvador viria ao mundo para perdoar os pecados de Adão e Eva e todos os seus descendentes. Conte aos seus alunos que este primeiro dia fala sobre o lar, que Jesus sempre quis ficar entre o seu povo e por isso ele mandou construir um santuário. Para o segundo dia, você deve contar a história de Naamã. Naamã era um guerreiro, o líder do exército da Síria. Eles eram poderosos, era um homem forte, valente, mas ele tinha uma doença terrível, a lepra. E a lepra não tinha cura. Na casa de Naamã trabalhava uma jovem cativa israelita e ela, vendo a tristeza da sua senhora pela doença do seu patrão, ela disse que lá em Israel havia um profeta, o profeta Eliseu, e este poderia resolver o problema de Naamã. Naamã, então, acreditou na palavra da garota e foi até Israel. Chegando lá, ele procurou o profeta Eliseu, mas este disse que ele deveria apenas mergulhar no rio 7 vezes para ser curado. Naamã não gostou. Ficou muito emburrecido, chateado, porque ele achava que ele veria um milagre especial. Mas depois de ponderar um pouco, ele decidiu ir até o Rio Jordão. Indo até o rio, ele mergulhou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes e nada aconteceu. Mas no 7º mergulho, um milagre ocorreu. Ele saiu com a pele limpa, sem nenhuma mancha. Ele ficou muito grato a Deus e a partir daquele dia, Naamã acreditou que o poder não estava na água do Rio Jordão, nem na palavra de Eliseu, mas estava no Deus de Israel. Fale também para suas crianças que elas devem acreditar que a água purifica os nossos pecados e que Jesus é a água da vida, que limpa e purifica. Assim como no santuário havia a pia de bronze que tinha água aonde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para se purificar antes do serviço sacerdotal. Para o terceiro dia, você vai contar a história do milagre do azeite e da farinha. Essa é uma história que as crianças amam ouvir e dramatizar. Aproveite para ressaltar que Acabe e o povo estava sendo muito desobediente a Deus, por isso não chovia há 3 anos. Imagine não chover por 3 anos, não havia alimento, a fome, e Elias teve que ser levado por Deus até uma cidade chamada Sarepta. Lá em Sarepta,
Elias encontrou uma viúva muito pobre com seu filho. Ela tinha apenas um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela planejou fazer aquele pão, comer com o filho e não tinha mais nada para comer. Mas chegou ali o profeta Elias e Elias disse para ela: faça um pão para mim e depois Deus vai cuidar de você. A viúva acreditou, fez o pão para Elias, ele comeu e o milagre passou a acontecer. Imagine, a farinha nunca acabou da botija e o azeite também não terminou até que acabasse a seca em Israel. Que interessante! Você aprendeu nesse dia sobre o pão da vida. Jesus é o pão e quando confiamos que Ele é o nosso pão, a parte espiritual nunca vai nos faltar. Lembre-se de sempre olhar o manual, porque no manual você vai encontrar mais detalhes da história e você vai poder enriquecer essa história com as suas crianças. Para o quarto dia, professor, você vai contar a história de Bartimeu, do cego Bartimeu. Conte para as crianças o quanto deve ser difícil não enxergar. Bartimeu era um homem pobre, ele vivia na estrada de Jericó, esperando por algo especial na vida dele, vivia pedindo moedas para sobreviver. Mas um dia, Bartimeu ficou sabendo que Jesus estaria na sua cidade. E quando ele ouviu os barulhos da multidão, ele ficou tão empolgado e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim! As pessoas ficaram incomodadas e falaram para ele: cale-se, pare de gritar, você está atrapalhando. Mas Jesus, que tudo sabe e tudo ouve, ouviu a súplica daquele homem, daquele cego Bartimeu. Mandou chamá-lo. Venha, chame Bartimeu até a minha presença. Bartimeu chegando lá, Jesus perguntou o que ele queria. E ele disse: eu gostaria de voltar a ver. E sabe o que Jesus fez? Resolveu o problema de Bartimeu. Fez um milagre. Ele passou a enxergar. E sabe qual foi o primeiro rosto que Bartimeu viu? O rosto de Jesus. Imagine, a vida de Bartimeu foi iluminada. Jesus agora era a luz da vida dele. Assim como lá no santuário, vocês vão aprender sobre o candelabro, que o candelabro tem a luz e Jesus é a luz da vida. E é isso que Jesus quer fazer para você e para todos nós. Professor, para o quinto dia, você vai contar a história de Abraão e o momento em que ele suplicou para que Deus resolvesse os seus problemas. Lembre-se que neste mesmo dia, as crianças vão aprender sobre o altar de incenso, que Jesus é o nosso intercessor e que nós devemos orar para Ele e Ele sente as nossas orações como um cheiro agradável. Bem, Abraão já era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Ele e sua esposa sonhavam muito em ser pais, mas isso não acontecia. Eles já estavam velhinhos e o bebê não nascia. Deus se lembrou de Abraão e mandou para eles um bebê, o bebê Isaque. Ele nasceu lindo, cresceu e desde criança obedecia ao Senhor, sempre obediente. Mas um dia, Deus falou com Abraão e pediu que ele lhe fizesse algo muito difícil que a princípio Abraão não entendeu. Ele deveria ir até um lugar, o Monte Moriá, e oferecer o seu filho em sacrifício. Será? Será que era Deus mesmo que estava pedindo algo tão difícil para um pai que esperava tanto por um filho? Deus havia prometido que Abraão seria o pai de grandes nações e que seus descendentes seriam como as estrelas do céu. Ele obedeceu, levou Isaque até o monte. Chegando lá, construiu um altar, colocou o fogo, mas não tinha o cordeiro. Então Abraão amarrou seu filho e colocou sobre o altar. Neste momento, Abraão estava em súplica: Senhor, por favor, resolva aqui, faça algo, intervenha. E sabe o que aconteceu? Conte para suas crianças. O anjo do Senhor apareceu, segurou a mão de Abraão, não permitindo que ele oferecesse o seu filho literalmente em sacrifício. Reforce para suas crianças que Deus não queria fazer mal para Isaque. Deus não queria maltratar Isaque, mas Deus queria provar a fé, tanto de Abraão como de Isaque. Abraão se tornou pai da fé. Ele e seu filho continuaram servindo ao Senhor. E naquele momento,
ouviu-se o barulho de um cordeirinho que estava preso ali pertinho deles, e este cordeirinho foi oferecido em sacrifício no lugar de Isaque, assim como Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, chegamos ao 6º dia da nossa Escola Cristã de Férias. Tenho certeza que ela tem sido maravilhosa para você e para as crianças. No 6º dia, você vai fazer um resumo do plano da salvação. Lembre as crianças que Adão e Eva pecou e por causa disso, a entrada do pecado no mundo, foi necessário que Deus enviasse um Salvador, que era Jesus Cristo. Então você vai contar a história de Jesus de uma forma resumida, desde o nascimento, vida, morte, ressurreição e volta de Jesus. Comece falando para as crianças que Deus escolheu uma mulher especial, cheia da graça, era Maria. O anjo Gabriel deu a notícia que ela seria a mãe do Filho de Deus. Imagine como ela ficou, com medo, mas feliz. O anjo também apareceu para José. Ele também aceitou, ambos aceitaram a missão de serem os pais de Jesus. O menino Jesus nasceu numa forma humilde, cresceu como criança saudável, brincava, se divertia, mas nunca pecou, sempre foi temente a Deus. Quando Jesus se tornou adulto, ele cresceu no meio das multidões. Ele era carismático e atraía as pessoas. A sua maior alegria era trazer o bem para as pessoas, curar, pregar, ressuscitar. Ele tinha prazer em trazer benefícios para a humanidade. Ele queria estar no meio do povo desde o passado. Era um desejo de Deus. Jesus realizou muitos milagres e sempre que ele realizava esses milagres, ele apontava para o Pai. Um tempo, os líderes religiosos da época não gostavam, então acusaram Jesus e ele foi crucificado e condenado à morte. Depois que Jesus passou o sábado na sepultura, no domingo pela manhã ele ressuscitou, com poder e grande glória. Jesus, então, depois que ressuscitou, ficou mais um tempo entre os discípulos. Neste período, ele reforçou tudo o que iria acontecer, que ele iria para o céu, mas que em breve voltaria. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele foi de forma corpórea e visível. Assim também será a volta de Jesus. Ele voltará com milhares de anjos, tocando suas trombetas, e todos aqueles que obedeceram a Deus, que serviram ao Senhor, serão ressuscitados e serão transformados para viver com Cristo por toda a eternidade. Fale para suas crianças com empolgação, com animação. Elas devem sonhar e desejar o céu e viver uma eternidade ao lado de Jesus. Mas olha, o móvel do santuário que eles vão estudar neste 6º dia é um móvel muito especial, que é a Arca do Concerto. E você deve despertar nas crianças curiosidade para saber o que tinha dentro da arca. E elas vão gostar muito de aprender que Deus as ama grandemente e cuidou do povo de Israel no passado, assim como cuida dela no presente. Sabe, professor, lembre-se que você vai fazer a Escola Cristã de Férias. Que coisa especial será! Tenho certeza que Deus vai te usar. Já estamos orando por você, para que você seja uma bênção, não só para as crianças da sua igreja, mas para as crianças da comunidade. Que Deus te abençoe e uma ótima Escola Cristã de Férias.